Tem uma lenda muito forte de que o Adolf Hitler, ele teria com a Eva Braun, lá com a esposa dele, fugido de submarino da Alemanha em direção à Argentina. E aí ele teria depois se escondido lá numa fazenda em Bariloche, lá na Argentina. Só que antes disso, aonde que o Hitler parou para poder sair do submarino e voltar para a terra, ali para alguma cidade, enfim? Foi parar na cidade de Rio Grande, lá na minha cidade natal, mais especificamente na Praia do Cassino, que é o balneário que tem lá, fica a 18 quilômetros da cidade. Então tem a cidade lá de Rio Grande, o centro da cidade, pega a estradinha, 18 km, chega na Praia do Cassino. Então esse foi o movimento que o Hitler teria feito. Ele chegou na Praia do Cassino, ele teria se hospedado numa casa que tem lá, eu não lembro certo o nome da rua, Oswaldo Cruz, alguma coisa do tipo. E aí ele ficou nessa casa. Existe até lá, até hoje, uma poltrona muito antiga, tipo essas aqui, assim, mais de deitar, onde o Hitler teria deitado naquela poltrona, junto com a esposa, teria ficado uma temporada, dias, não sei, um período lá, na Praia do Cassino. Tem indícios fortes que levam a crer que isso aconteceu. Entendeu? Caramba, Adolf Hitler no Rio Grande do Sul. Exato, Brasil. O que coincide com o documento do FBI, que o documento do FBI diz que o Hitler teria fugido lá da Alemanha de submarino e em fevereiro de 47 teria se aproximado da Praia do Cassino, aí parou lá, pediu abrigo nessa casa, que na verdade era tipo de um parceiro da Alemanha nazista, tipo um aliado, um alemão que vivia lá, que abriu as portas da casa para ele poder se esconder. Então aqui, deve ter esse lugar lá, deve ter essas coisas para visitar. Um general alemão, né, abriu a casa dele na Praia do Cassino. Nessa casa existe até hoje, tem fotos na internet da casa. A casa tá lá, eu quero visitar, inclusive, essa casa. Eu quero investigar essa história. Agora que eu tô voltando para lá, eu quero tentar investigar mais e criar um conteúdo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Passar no Brasil, E assim, tem um outro detalhe, tá? Por que ficou a suspeita, ficou ainda mais forte lá sobre o Hitler ter ido para a Praia do Cassino e depois para a Argentina? Porque assim, o crânio que seria do Hitler, que teriam, o Hitler foi morto, mas falam que na verdade era um crânio de um corpo feminino foi encontrado, e falaram que seria do Hitler, entendeu? Tem umas teorias de que ele viveu muito tempo, de que ele se refugiou no Brasil também, tem essas teorias, mas não se sabe, porque o que sabe é que ele teria tirado a própria vida, né? Primeiro acho que ele dá um veneno para a esposa, alguma coisa assim, depois ele toma esse veneno, mas mesmo assim ele atira nela e atira nele, alguma coisa assim. Mas tem uma confirmação de que esse crânio, com a perfuração de bala, não seria o crânio do Hitler, seria de um corpo feminino. E aí, documentos do FBI e tal ajudam mais nessa teoria. E tem outro detalhe, onde é que teria acontecido também essa apresentação da bailarina? No antigo Hotel Cassino, que hoje é o Hotel Atlântico, que até hoje existe lá esse hotel. É um hotel super antigo, assim, ele tem umas entradas assim com umas curvas assim. Oval, é muito bonito. Então ele teria curtido a apresentação ali, depois ficado nessa casa desse general alemão. São lugares para visitar, né? Não. A bailarina russa. Tá. E aqui tá o registro realmente de que ela Essa é a reportagem, né? Esteve no hotel lá se apresentando em 47, fevereiro. Aqui é a casa onde o Hitler teria ficado. Gente, essa casa tá lá até hoje. Até hoje. Aqui o Hitler, como ele seria depois. Sem o bigodinho. Sem o bigodinho lá. E também tem aqui uma última foto, porque tem uma outra teoria, né? De que Nossa Senhora do Livramento, a 42 quilômetros de Cuiabá, uma foto obtida por uma brasileira, um Hitler idoso com 95 anos de idade, posando com uma namorada no Brasil no ano de 84, nessa pequena cidade aí. Essa é a teoria, né? Que fica a 42 quilômetros de Cuiabá, entendeu? Que ele se refugia e morre aqui. Então tem essa teoria de que ele foi pra Argentina, aí ficou lá e depois ele ainda voltou pro Brasil pra levar uma vida mansa no Brasil, sem ser reconhecido, se casou com uma brasileira e morreu em 80 e poucos, sei lá, mais ou menos por isso, mais ou menos 84. Isso. Assim, em Acho 84. que foi um ano antes de eu nascer. Então e aí, será mesmo que o Hitler esteve na Praia do Cassino? Caramba, será Rafa, que ele você tem que ir lá, Rafa. foi pra Argentina depois? Então isso virou, inclusive, um tema de documentário do History Channel. Uma equipe de investigação, lá, não lembro o nome do programa do History Channel, foi pra Praia do Cassino, veio aqui pro Brasil, parou lá na praia, conversou com, hoje é um advogado, não sei, na época era um advogado que tinha comprado essa casa que era antigamente desse general alemão. Então, e ele abriu a casa para as pessoas visitarem lá, o pessoal do History fazer imagens. Então, pergunta lá para as pessoas, nem todo mundo sabe dessa história na Praia do Cassino. Outras têm isso muito na memória, porque o pai e a mãe contavam. Virou meio que uma lenda
para muita lenda gente. urbana mesmo, uma lenda né? urbana forte. Porque a teoria dele ter ido para Argentina é muito, muito forte. Cara, em 1947, você falou, a gente tava falando dos anos 40, mas me lembrou aquele caso de Farroupilha, do exorcismo. Sim. Foi em 1947. Foi. Da moça lá que estava encapetada. É, E endemoniada. também tem a ver, a gente tá falando dessa questão de marido envolvido e de... É a mesma e coisa. da pessoa ser vítima de uma coisa ruim. É. Porque eu lembro que a gente pesquisou sobre a história lá, conversou com os religiosos lá, com o pessoal da Igreja Católica, né? Essa mulher, ela não queria mais... Ela estava casada, na época, com o marido dela, na época, né, também, e ela não queria mais estar naquele relacionamento. Sim. Ela estava cansada daquilo e ela resolveu acabar com o relacionamento dela, não queria mais estar casada com o cara. E o que esse cara fez? Ele meio que jogou uma maldição pra ela, falou, olha, tudo bem, mas no dia que tu resolver casar de novo, algo muito ruim vai acontecer contigo. O marido joga tipo uma maldição, uma praga nela. Uma praga na nela. esposa. E aí, tempos depois, ela resolve se casar. E a gente visitou lá a igreja onde essa mulher se casou. E ela tá lá no altar, acontece a cerimônia, ela se casa com o novo marido. E quando ela sai da igreja, ela bota o pé pra fora da igreja, ela cai. Ela cai na frente da igreja e começa a passar mal. Começa a ter uma espécie de surto, começa a ter uns Contorcer delírios. ali. Exatamente, meio que a ficar endemoniada. Logo depois do casamento com o novo Exato. marido. Aí depois ela é ajudada, chamam familiares pra tentar entender o que estava acontecendo com ela. E aí não tem mais o que fazer, porque ela tá realmente fora de si. Possuída. E aí que pedem ajuda para a Igreja Católica, pro padre que tinha lá. Umas freiras também se envolveram. Pelo que eu lembro, o nome do padre era Teodoro. Tá. E eram 4 freiras que ajudaram num exorcismo que durou 8 horas, Rafa Machado. Imagina 8 horas de exorcismo, porque parece que começou lá na igreja, não estava dando certo, e esse padre se preparou, ele se isolou numa cidade perto dali, para preparar, porque assim, essa questão de fazer o exorcismo, dizem que não é simplesmente, acordei, vou fazer um exorcismo hoje. Não é. Não é. Tem toda uma preparação, porque a pessoa tem que estar também centrada, ungida, tem que estar distante de coisas que podem distrair ela e tudo mais, e se centrar, se preparar para fazer o ritual. Enquanto esse cara estava isolado lá, se preparando, se concentrando, esse cara não, padre, né, o Teodoro. As freiras estavam lá na igreja, rezando o terço, fazendo todo um movimento preparação, ali. Né? Uma preparação para que desse certo o exorcismo. E acabou, digamos assim, dando certo, parece que esse exorcismo, porque eles levaram lá depois de sair da igreja, viram que estava muito forte, não estava dando certo. Levaram para uma salinha do lado, que a gente visitou, inclusive. Que a gente entrou, E aí, continuaram, acharam no primeiro momento que tinha dado certo, ela continuou falando com voz estranha. Ela rosnava. Rosnava e tudo mais. E aí o padre pegou água benta e começou a de novo tentar, foi muito forte a coisa, até que as pessoas relatam que viram, né, o demônio sair pela janela, alguma coisa, um vulto, uma coisa forte. E aí mesmo. que tem uma dúvida, né, nessa história toda, que foi uma história real. Tem lá os documentos, né, os registros lá falando sobre isso. Nunca revelaram o nome dessa mulher, nem o nome do cara que teria amaldiçoado ela. Mas aí tem, né, muito significativo quando a gente chegou lá, tem a janela. Uma janela antiga, né? E tem umas grades, e a parte de baixo das grades entortada, assim, como se o demônio tivesse passado por ali, entortado. E as pessoas falam, olha, o demônio saiu pela janela.